Oi, vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Amor em Letras e no vídeo de hoje, pós Big Brother Brasil, pós final de BBB, eu resolvi trazer para vocês a resenha de uma releitura que eu fiz recentemente, que é essa distopia incrível do George Orwell, 1984. E daí pensando em todo esse contexto do BBB, porque para quem não sabe, o BBB ele foi inspirado nessa distopia. Então eu resolvi trazer para vocês, fazer uma resenha e falar das minhas opiniões e como que foi essa minha releitura. Bom, 1984 foi publicado em 1949. Ele foi escrito pelo George Orwell durante toda a década de 40, então foram vários anos escrevendo. Vários não, né? Uns 5 anos escrevendo. Ele escreveu em partes o livro. E é uma obra bem complexa, tá cheio de marcação. Eu anotei várias das frases, porque é um livro que, nossa, se é uma pessoa antes e uma pessoa depois de ler 1984. Gente, é fenomenal. O livro conta a história do Winston Smith, que é um cara que trabalha no Ministério da Verdade. E o que é esse Ministério da Verdade? Bom, vamos contextualizar tudo. A gente não tem mais um mundo dividido entre países e tal. A gente tem divisões territoriais ainda, mas a gente tem, 3 grandes nações. A Oceania, que é onde a nossa história se passa, a Eurásia e também a Laurásia. E essas 3 grandes nações estão sempre em guerra, sempre em conflito. Então, a gente tem sempre essa guerra, esse sentimento de guerra nos indivíduos. E sempre há, então, essa paixão pelo povo, pela própria nação. Isso é fomentado nos indivíduos pelo governo, e a gente já vai chegar lá para falar dele. Então, eles estão sempre nisso, de ai, preciso enaltecer as pessoas que estão cuidando do meu país. Preciso enaltecer isso, porque já é uma coisa que é fomentada neles. Bom, e além desse espírito de guerra, a gente tem vários valores revertidos nesse livro. Tanto que esses 4 ministérios que existem, que eu vou falar agora, e em que um desses o nosso protagonista trabalha, a gente tem as divisões do poder, como se fossem as instituições responsáveis pelo funcionamento da sociedade. Então a gente tem o Ministério do Amor, o Ministério da Paz, o Ministério da Verdade e o Ministério da Pujança. Só que o mais engraçado é que cada ministério ele é o oposto do que o nome dele significa. O Ministério do Amor, ele trata de tortura, ele trata da justiça, vamos dizer assim, só que a justiça deles ela não é uma justiça democrática, é uma justiça autoritária, porque o governo que eles estão inseridos é um governo autoritário. Os indivíduos, eles não têm liberdade de expressão, eles não têm individualismo, eles estão totalmente à mercê do que é imposto para eles. O Ministério da Verdade, ele trata de mentiras, porque há uma intensa manipulação no passado, eles têm o controle total do passado. Ou seja, fatos históricos, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, não existe mais. Na verdade, até existe, mas é segundo o que o grande partido, o grande irmão, que é essa figura de um cara que tem cabelo preto, é um líder, aquele líder que todo mundo reverencia, aquele líder que sempre está certo, e ele é a personificação, então, de um governo autoritário. E essa manipulação que ocorre é porque no Ministério da Verdade, eles alteram todas as notícias em que aconteceu uma coisa e depois o governo modificou ela, e eles vão arquivando aquilo e nunca fica o que é realmente real, mas sim o que o governo diz que é o que aconteceu. Por exemplo, se ontem foi vendido uma barra de chocolate a R$1 e hoje foi a R$1,50, sempre foi a R$1,50 e na verdade antes era mais caro e agora o governo baixou o preço. Só que as pessoas não se lembram? Então, aí que entra uma coisa muito complexa desse livro. As pessoas elas estão tão manipuladas, elas estão tão cegas, elas estão tão estarrecidas por esse movimento de guerra, por essa proteção que o governo dá, por essa segurança que ele oferece, que elas não enxergam mais nada, só aquilo que é imposto para elas. Uma porque a educação não existe, não tem liberdade de expressão, não tem a liberdade do indivíduo de ele ser quem ele é, de ele pensar o que ele tiver que pensar, porque a todo momento a gente tem as teletelas, que são aparelhos de tecnologia que eles estão a todo momento nas casas, observando as pessoas e também ouvindo o que elas têm a dizer. Então, nunca há liberdade. Você tem sempre que seguir os preceitos impostos pelo governo, pelo grande irmão, por esse núcleo do partido. E essa divisão de castas, para a gente entender melhor agora, é assim. A gente tem os proletas lá embaixo, 85% da população da Oceania,
Daí a gente tem o partido externo, que são as pessoas de classe média, que são mais ou menos 13% da população, e 2%, uma taxa bem mínima da população, é o núcleo do partido, que são as pessoas que realmente governam. Porque o grande irmão nada mais é do que uma figura totalitária, uma figura que nem existe, mas para que a população possa ter algum líder para admirar, para respeitar, para reverenciar, para ter realmente como um ídolo, como um deus. E, gente, isso é tão atual, tão, sabe, que é assustador. E daí tem os outros dois ministérios que eu não falei ainda, que são o Ministério da Paz e o Ministério da Pujança. O Ministério da Paz, ele trata dos assuntos da guerra, e o Ministério da Pujança trata da escassez de alimentos, porque é tudo muito racionado. E até a classe média, 13% da população, tem uma comida péssima, condições ruins de moradia. Então, assim, só o topo mesmo tem uma melhor condição de vida. Se você está gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta a sua opinião. E o protagonista, ele é uma das pessoas que não são ludibriadas pelo governo, porque na época que foi adotado esse sistema, ele ainda era criança, então ele se lembra mais ou menos de como era antes. Então ele lembra o que ele aprendeu na escola, ele trabalha no Ministério da Verdade, então ele tem acesso às informações que vão ser adulteradas. Vocês entendem isso? Então é muito legal ver as percepções que ele tem, todas as coisas, sabe? Ver o olhar que ele tem de mundo, do que é verdade, do que não é verdade, porque a todo momento o grande irmão, esse núcleo do partido, vai tentar convencer todo o resto do que é a verdade absoluta, porque só o que eles falam que é verdade. Então, se o que aconteceu ontem, e eu me lembro que aconteceu, mas eles falam que aconteceu outra coisa do que eu estava pensando, eu tenho que pensar igual a eles. Eu não tenho essa liberdade de pensamento, eu não tenho liberdade para exercer o meu racionalismo. Não se tem autonomia realmente, sabe, para pensar. Eles não querem pessoas pensantes, eles não querem seres pensantes, eles querem poder, simplesmente poder. Por isso que essa obra é tão sensacional. É muito difícil para mim fazer essa resenha, porque é um livro tão complexo, um livro tão cheio de detalhes, de entrelinhas, de conhecimento histórico, filosófico, sociológico. Chega até a ser assim meio vergonhoso, porque eu não tenho a propriedade necessária para falar o tanto que eu gostaria desse livro. Mas ele é um livro que esclarece muita coisa, faz a gente enxergar muito. E se você tem uma base legal de história, de sociologia, de filosofia, você vai amar e aproveitar ainda mais essa leitura. Então, se você é uma pessoa muito nova, tipo assim, 12, 13 anos, eu recomendo que você espere uns aninhos ainda para você ler, porque é um livro bem complexo. A primeira vez que eu li, quando eu estava no ensino médio, eu não absorvi tanta coisa como eu absorvi agora, lendo com 18 anos, e eu ainda assim sou muito nova e tenho muito a aprender com esse livro. É um livro que eu vou reler daqui um tempo novamente, daqui uns anos, não sei. E tem muito a acrescentar para o ser humano mesmo, para a gente enxergar várias coisas na sociedade. Ele aborda muitos aspectos mesmo da vida em sociedade, do dinheiro, do poder, a questão das relações entre os indivíduos, da importância da família, da educação, da memória histórica, então do passado, do que aconteceu antes e que não pode se repetir. Então é muito, muito, muito válido a leitura desse livro. Ele é imprescindível, muito bem escrito. Não é uma linguagem complexa, pode ter alguns termos, algumas referências que algumas pessoas possam se sentir mais perdidas mesmo durante a leitura, mas em geral ele é um livro que faz a gente refletir muito, faz a gente enxergar muita coisa mesmo. É uma leitura que eu acho que devia ser obrigatória na escola e é uma coisa que realmente falta hoje em dia na nossa educação, sabe? Essa reflexão sobre governos ditatórios, sobre a questão do poder, sobre a diferença das classes sociais, sobre como isso é mal abordado, pouco abordado na educação, dentro da nossa casa. Então é algo que precisa ser mais falado. E assim, gente, esse livro é sensacional, 5 estrelas, favoritadíssimo, maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto essa obra é sensacional, sabe? O fim dela, pelo amor de Deus. Mas enfim, então a gente tem o Wilson, que é o nosso personagem principal, e outros 2 personagens que aparecem mais durante a história, que é a Júlia, que é o par romântico dele. E olha, na época, eles não incentivavam isso de par romântico não, tá? Eles incentivavam, na verdade, que o ser humano fosse celibato, que eles só se unissem para reproduzir e que a família não funcionasse como o órgão da família, que o pai e a mãe, eles são responsáveis pela criação dos filhos. Não, o Estado ele é responsável por tudo, tá, gente?
Eu acho que faltou falar isso, né? Mas enfim, daí ele tem a Julia, e aí ele tem um amigo dele, o O'Brien, que depois ele descobre várias coisas dele. Gente, é um livro muito, muito, muito rico, sabe? E assim, leiam esse livro. Dá pra usar na redação pra você que tá fazendo vestibular. E não só pra isso, não só como repertório cultural, mas pra vida mesmo. Esse livro é sensacional, ai. Não tenho nem o que falar, só que você devia ler esse livro. Bom, e pra finalizar o vídeo, eu escolhi um trecho que eu amo muito do livro e eu vou ler pra vocês. Quando você ama alguém, ama essa pessoa e mesmo não tendo mais nada a oferecer, continua oferecendo-lhe seu amor. A gente vê a realidade nua e crua estampada nesse livro, mas ainda assim tem valores humanos que o autor ele salienta durante a narrativa que eles são primordiais para que a gente não chegue nesse estado que o livro se encontra da sociedade. Então, leia um livro, sabe? É muito emocionante, é uma leitura que foi fundamental para mim. Sempre que eu leio uma distopia, eu fico de ressaca literária, eu fico só pensando nisso. E esse livro, ele é realmente sensacional. Ele é real, sabe? Ele é, nossa, como eu disse antes, a realidade nua e crua, escancarada na sua cara. Então, assim, é bom pra gente tomar um choque de realidade, pra gente pensar no futuro, nos governantes que a gente coloca no poder. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.